Boa tarde, pessoal. Eu sou Manuel Domingues Júnior. Vim apresentar para vocês hoje uma palestra com o tema sobre aprendizado de máquina e como essa tecnologia pode ajudar as empresas e as organizações em ataques com aplicações web e outros desafios da área de segurança da informação. Só um disclaimer: as informações e o conteúdo nessa apresentação está em domínio público e as opiniões que porventura eu venho expressar aqui somente representam a mim e não aos meus empregadores. Nessa apresentação, eu vou fazer uma pequena introdução agora sobre aprendizado de máquina, a diferença de um sistema comum para um sistema que usa aprendizado de máquina. Vou falar um pouco sobre Web Application Firewalls, depois sobre classificadores, e esse é um dos cernes da apresentação, e no final eu vou resumir alguns pontos-chave. Bom, a nossa introdução aqui é super rápida a aprendizado de máquina, né? Como que um sistema comum funciona? Num sistema comum, a gente tem uma série de dados e a gente, através desses dados, através do estudo deles, a gente quer extrair algumas regras de negócio. Você pode imaginar que você vai querer analisar como a sua aplicação funciona, vai querer detectar o comportamento normal dela ou o comportamento atípico, e você vai querer criar regras para poder detectar ou o comportamento normal ou o comportamento atípico. Essas regras, elas normalmente são construídas por pesquisadores, por analistas. Alguma pessoa se debruça em cima do problema há algum tempo para poder conseguir extrair essas regras. A gente pega essas regras e coloca dentro de um sistema, dentro de um software, para o software poder fazer uso disso, né? E logo depois, esse sistema que tem as regras dentro começa a receber os dados e aplicar as regras em cima desses dados que ele está recebendo. Alguns dados vão ser descartados, porque a sua regra, o seu conjunto de regras nega esse tipo de dado, e outros dados vão passar. De forma bem resumida, assim que a gente implementa um controle de segurança com base em regras. A gente tem outra possibilidade também. Essa outra possibilidade seria um sistema que usa aprendizado de máquina. Nesse tipo de sistema, a gente tem os dados, mas esses dados, eles têm que estar classificados antes. No exemplo que a gente está trazendo aqui, para essa apresentação, eu tenho dizendo o dado que é ok e o dado que não é ok. Existem outros tipos de sistema de aprendizado de máquina. Tem alguns sistemas que você não precisa classificar os dados, mas não é o escopo aqui da nossa apresentação. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente vai pegar esses dados e vai aplicar esses dados num algoritmo. Um algoritmo que já foi estudado, já foi feito. A gente não está querendo desenvolver um algoritmo novo de aprendizado de máquina. Então, esses dados vão entrar no algoritmo de aprendizado de máquina e esse algoritmo vai gerar um modelo. Esse modelo, assim como a gente faz com as regras, a gente vai colocar esse modelo dentro do sistema. E uma vez que esse modelo esteja dentro do sistema, a gente vai pegar os nossos dados, ou a gente vai ligar o nosso sistema para ele estar apto a receber dados, e o nosso modelo vai funcionar da maneira que a gente espera. Ele vai negar os dados que a gente ensinou ele a negar, e ele vai permitir, no caso de um controle, né, que nega e permite, ele vai permitir que os outros dados passem, que eles continuem, né? Bom, agora que a gente tem essa base, a gente pode falar um pouquinho sobre ataques web. Quando a gente vai falar de aplicações web ou de vários de aplicações web, a gente trabalha com dois cenários, às vezes até três. O cenário que eu estou trazendo agora para vocês é um cenário onde eu tenho um conjunto de regras e eu crio esse conjunto de regras para detectar comportamentos maliciosos. Então, aqui na primeira parte, o que a gente vê? A gente vê aqui um emoji malicioso, e esse emoji malicioso, ele fez uma chamada no nosso serviço web, e ali, por volta da quarta, da quinta regra, a regra habilitou um controle de ataque. E esse ataque foi mitigado, né? Isso não chegou nas nossas aplicações
que estão coloridinhas ali embaixo. Quando a gente traz esse cenário para um usuário normal, um cliente nosso, esse cliente vai acessar a aplicação, cada uma das regras vai ser avaliada, e como isso não é um ataque, isso vai chegar nas nossas aplicações. O ponto importante aqui é o seguinte, eu avalio poucas regras para um usuário malicioso, eu avalio todas as regras para um usuário bem intencionado, um cliente nosso. A gente também tem outro cenário. Um outro cenário é o cenário de allow list. Nesse cenário, eu digo tudo que é permitido e se o acesso, a requisição, não bater nessas regras, onde tudo é permitido, ela é negada. Então aqui eu tenho um cenário oposto. O meu usuário mal intencionado, ele é avaliado por todas as regras, e no final, como ele não bate em nenhum padrão conhecido, ele tem um acesso dele negado. E depois o nosso usuário legítimo, o nosso cliente, ele bate só em algumas regras, o comportamento dele vai estar em alguma dessas regras, e logo depois ele vai acessar a aplicação. Esse é o cenário mais comum. Tem um outro cenário onde a gente tem a detecção de anomalias, ou seja, nos dois casos, do usuário malicioso ou do usuário bem intencionado, no nosso cliente, todas as regras são avaliadas. Sendo que no final da avaliação dessas regras, a gente gera uma pontuação, um score. E a gente fala, olha, esse request malicioso aqui tem um score muito alto, então a gente vai negar ele. E no caso do usuário legítimo, do nosso cliente, esse score vai ser muito baixo, então a gente vai permitir que o acesso seja feito. A gente pode pensar um pouco em reputação e score quando isso acontece. Mais recentemente, esse passou a ser um cenário também muito utilizado. Bom, e quando a gente observa a nossa arquitetura de proteção de aplicações web, a gente pode ver que a gente tem um ponto-chave, um ponto que determina o desempenho dela, né? E esse ponto-chave é esse gargalo, que é o nosso firewall de aplicações web. E aqui a CPU, o uso de processamento, é um limitante. Então, como que a gente pode fazer com que esse firewall de aplicações web seja mais escalável, que ele use menos CPU, que ele acrescente menos latência nas nossas requisições, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é mudar um pouco essa arquitetura. Ao invés de eu ter um motor de regras completo que usa muito processamento, eu posso dividir em duas partes. Eu posso ter uma parte com motor completo, pensando numa abordagem mais conservadora, onde eu não quero ter nenhum tipo de trade-off. E ali, onde estava o meu gargalo, onde estava o Web Application Firewall, eu posso botar um classificador. E esse classificador, ele pode usar algoritmos de aprendizado de máquina. Sendo que, bom, como a gente viu agora há pouco, para a gente gerar um modelo de aprendizado de máquina, a gente precisa de dados classificados. Dados que vão dizer se um acesso, se uma requisição é uma tentativa de exploração ou não. Então, para a gente poder ter classificadores, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de dados. Então, aqui no trabalho onde essa apresentação é baseada, a gente utilizou dois conjuntos de dados. A gente utilizou dados públicos que estão na internet, qualquer pessoa consegue pegar e buscar, depois vocês podem dar uma olhada nas referências, e a gente pegou dados privados. No caso, a gente pegou dados da organização onde eu trabalhava na época. E aí, aqui eu trago para vocês alguns números. Então, a gente pode ver que o nosso conjunto de dados públicos tem mais de 1 milhão de requisições marcadas como ataque. E cerca de 48 mil requisições marcadas como requisições válidas, requisições confiáveis. E no meu dataset privado, eu tenho muito menos dados. Eu tenho 33 mil, um pouco mais de 33 mil marcadas, classificadas como ataque, e quase 19 mil marcadas como benignas. Opa, acabei trocando, Eu tenho 33 mil marcadas como não ataque e um pouco mais, um pouco menos de 19 mil marcadas como ataques. E quando a gente olha isso, o que a gente vê, A gente fala, poxa, tem uma disparidade muito grande, um tem muito mais ataque,
muito provavelmente o dataset público, os dados públicos, vão gerar um modelo muito melhor. E, bom, como que a gente avalia isso, né? A gente avalia isso usando algumas métricas. E, de acordo com a tabela que vocês estão vendo aqui, não está muito claro a diferença. A gente vê ali 98%, 99% nos dois casos, tanto no caso de dataset público, quanto embaixo no caso do dataset privado. Não dá para dizer nada ainda. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pegar o modelo gerado pelo dataset público, o modelo gerado pelo dataset privado e comparar um contra o outro. A gente pega os dados privados e a gente joga no modelo público e vê o quão ele é bom para detectar esses dados. A gente pega os dados públicos e joga no modelo privado e vice-versa. E aí é aqui onde a gente vê a diferença. O que acontece? A gente pode ver claramente que o modelo gerado com o nosso dataset público, ele tem uma performance diferente, uma performance menor. Aqui vocês estão vendo o termo recall, né? O recall é uma das métricas que a gente usa para classificar os modelos. Essa diferença é um tema que a gente vai explorar aqui. Por quê? Porque a gente pode perceber alguns sinais ruins do nosso dataset público. A gente pode perceber que o nosso dataset público não tem um bom balanceamento. Ele tem 1 milhão de requisições marcadas aqui, né, classificadas de um tipo, e 48 mil de requisições classificadas como outro tipo. É uma disparidade muito grande, é mais de 100 vezes ali a diferença, é bem próximo de 100 vezes. O que isso traz, né? Traz que o nosso modelo ele pode estar aprendendo a classificar tudo junto com um conjunto de mais de 1 milhão. Enquanto no outro dataset é um pouco mais equilibrado. Tem uma diferença ainda, a gente está falando de 33 mil para quase 19 mil, mas os números são mais próximos, né? Então a gente fala que o nosso dataset está desbalanceado, né? O dataset público ele tem muito mais dados classificados de uma maneira do que classificado da outra. Um outro ponto é que o nosso dataset público ele não tem uma diversidade muito grande de ataques. Então, ele é muito bom para treinar os ataques. Ataques específicos, ataques mais comuns. Mas ele não tem várias amostras de vários tipos diferentes de ataque. Ou seja, ele não é muito diverso quando a gente vai analisar e construir um modelo. Esses são pontos muito importantes, porque quando você vai analisar uma solução, por exemplo, anti-malware, será que quem está gerando um modelo que vai detectar o malware está usando um dataset balanceado? Será que os dados que estão sendo utilizados são diversos? Esse é um ponto para a gente ter em mente não só para aplicações web, mas para outras aplicações na área de segurança da informação, onde a gente queira usar aprendizado de máquina. Um dado muito interessante dessa pesquisa aqui é que a gente reparou que o nosso modelo conseguia superar o que tinha sido classificado antes por um ser humano. O que aconteceu? O nosso modelo ele não chegou a 100%, ele não acertou 100% dos casos. Então a gente foi analisar onde o nosso modelo estava errando. E o que a gente percebeu? Que algumas vezes o nosso modelo não errava. Quem estava errado era o dado que a gente tinha classificado antes. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque a máquina, o algoritmo, ele vai fazer a otimização possível dentro da capacidade de processamento dele. Muitas vezes isso significa que ele pode encontrar problemas de classificação. E fazer uma reanálise é sempre interessante. Aqui na tabela a gente vê a diferença. Essa diferença chegou ali a 2%, 3%, fazendo com que a gente conseguisse uma acurácia, uma precisão bem elevada. Bom, agora a gente pode dizer que o nosso classificador ele é capaz de detectar uma requisição maliciosa. Mas será que o nosso classificador é rápido o suficiente? Ou será que ele vai acrescentar uma latência muito grande para o nosso usuário? Para isso, a gente avalia a performance do classificador. E como que a performance do classificador ela é avaliada? É baseada no funcionamento do classificador. No classificador desse trabalho aqui, ele faz simplesmente uma operação de multiplicação seguida de soma. Uma simples multiplicação de matrizes de apenas uma dimensão, que nem está aqui no slide. Então, o que a gente fez? Bom,
o tamanho dessa matriz, a gente controla. Então eu posso medir o quanto o meu classificador é preciso com uma matriz de tamanho 100, com uma matriz de tamanho 500, uma matriz de tamanho 1000, até o nosso limite, que aqui no trabalho era 50.000. E o que a gente repara? Quando a gente mede essa precisão, quando a gente mede o quanto o nosso modelo é bom, a gente tem um gapzinho ali no gráfico. Esse gap acontece quando a nossa matriz é muito pequena, quando a nossa matriz tem apenas 100 coeficientes. Logo depois, vocês podem reparar que fica tudo normalizado. Nem dá para notar a diferença. Ou seja, usar a matriz com 100 coeficientes não é algo muito legal. Não vai favorecer o nosso modelo, por mais que isso seja mais rápido. Logo depois, a gente quer poder analisar a estabilidade do nosso modelo. Ou seja, conforme eu vou aumentando a quantidade de coeficientes dele, que eu estou utilizando, o quão estável ele vai ficando. A gente pode ver ali no final, onde está marcado como percepto, que a gente não tem uma estabilidade, tem uma volatilidade muito grande dos valores. O que isso significa? Significa que esse algoritmo de classificação, que gera modelo chamado Perceptron, para esse caso que a gente está estudando, não é uma boa escolha. Isso é interessante, porque a gente tem dois outros que são bons, tá vendo? Um deles tem uma volatilidadezinha ali no meio, mas eles são bons, são estáveis, são consistentes. Será que essa análise na solução que você está usando com o aprendizado de máquina, ela é feita continuamente? Porque conforme você vai aumentando os seus dados, o comportamento do seu modelo pode ser alterado. Então, é sempre importante ter alguém olhando. Está consistente? Está estável? Isso é bem interessante. Isso vai dizer também para a gente que, olha, a partir de um determinado número de coeficientes, a gente tem uma estabilidade ali. E, bom, uma vez que a gente sabe que a gente pode variar bem o número de coeficientes, e provavelmente qualquer número maior que 100 funciona para a gente precisa medir a performance. Quanto tempo, quanto de processamento o meu modelo precisa. A gente pode fazer isso de duas maneiras, sem otimizações muito complexas. Eu botei aqui o código para vocês darem uma olhada. Basicamente são duas implementações em C++, do algoritmo que implementa. O algoritmo é bem simples. Para quem está olhando aí, vai ver, poxa, é um laço de repetição com uma multiplicação e uma soma. Sim, os algoritmos de classificação eles podem ser bem simples. E aqui no caso, para esse trabalho, a gente escolheu algoritmos simples, por quê? Porque a gente quer performance. Talvez se a gente tivesse interesse numa maior acurácia, numa capacidade maior de detecção, a gente poderia estar escolhendo outras coisas. Mas como aqui a gente quer algo veloz e preciso, a gente escolheu esses algoritmos aqui. Vocês podem ver ali na descrição, a gente está falando do SBM linear, né? Bom, e o que a gente faz? A gente roda esse algoritmo centenas de vezes e coleta quanto tempo o nosso algoritmo demorou para rodar de acordo com o coeficiente. E aqui a gente tem duas tabelas, na verdade é uma tabela só com duas principais colunas, e a gente pode reparar que numa implementação o tempo demora, ele cresce de uma maneira muito grande, ele começa em 9 microsegundos e termina em 175, e o outro, do outro lado, a outra implementação começa em 8 microsegundos e vai até 55 microsegundos. Ou seja, o algoritmo que está aqui mais para o canto do slide, ele escala de uma maneira melhor. A performance que ele impõe, o desempenho que ele entrega, não cresce, não usa tanto processamento que nenhum outro algoritmo. Isso é bem interessante. E o que a gente vê ali, por volta dos 1000, tá vendo? 1000 é o tamanho do nosso modelo, o número de coeficiente dele. Ali por volta do 1000, a gente tem ali em torno de 14 microsegundos, 11 microsegundos. Bom, mas como que isso se compara, né? Como que eu sei que 11 microsegundos é bom? Será que 11 microsegundos é mais rápido ou mais lento? Então, a gente mediu quanto tempo um Web Application Firewall de mercado, como por exemplo o Mod Security, usa para processar regras comuns. E aqui no caso a gente está trazendo as regras da OASP, o Core Rule Set. O que a gente tem aqui do lado nada mais nada menos do que um conjunto de regras, as suas versões,
E a gente rodou ali requisições que são boas, requisições que são ataques, requisições que são requisições válidas, requisições que são ataques. E a gente coletou ali a média, né, a média com desvio padrão da execução em cada versão. Você pode reparar que algumas versões das regras apresentam uma performance melhor do que outras versões. Isso é normal. Conforme você vai acrescentando o número de regras, você vai otimizando elas, esse tempo muda. E o que a gente tem ali do lado? A gente tem a média. A média que uma requisição demora para passar dentro do WAF só da parte de regra. A gente não está falando nada de rede, a gente não está falando de tag, de mudar cabeçalho. Não, a gente está falando só do processamento das regras, para descobrir se é uma requisição maliciosa ou não. A gente está falando que esse tempo dentro de um WAF baseado no mod security é de 205 microsegundos. Enquanto o modelo que a gente traz aqui, o modelo que está aqui nos slides, que está no trabalho, que está no artigo científico que esse trabalho gerou, ele, se a gente usar 1000 coeficientes, ele é feito em 11 microsegundos. É uma diferença bem grande. Se você está usando 10 WAFs, 10 máquinas para manter esse WAF, a gente está falando que o modelo de aprendizado de máquina reduz essas 10 máquinas para menos de 1. É um ponto bem interessante. Vale lembrar que o nosso modelo que a gente gerou, que a gente trouxe aqui, ele classifica melhor do que um ser humano, ou pelo menos melhor que os seres humanos que classificaram os dados que a gente tinha. Então, quais são os pontos chaves aqui da nossa apresentação? É que alguns tipos de modelo, e os modelos que eu trouxe aqui para apresentar hoje para vocês, eles precisam de dados classificados. Então, se você pensa em adquirir uma solução de anti-malware que usa aprendizado de máquina, alguém teve que dizer o que é malware, ou talvez até mesmo de que tipo é aquele malware, para que o modelo que ela utiliza para classificar funcione bem. A qualidade dos dados, ela importa. A gente viu, quando a gente usou os dados públicos, o nosso modelo não ficou tão bom como o modelo que a gente gerou com dados da organização. Por mais que tenha uma diferença gritante na quantidade deles, mas a qualidade dos dados é muito importante. Outro ponto que está aqui é que se a sua arquitetura de segurança possui um ponto de controle, um ponto de detecção, você talvez possa pensar em utilizar aprendizado de máquina para fazer uma utilização mais eficiente de recursos. Mas a gente viu lá atrás que às vezes a gente precisa mudar um pouco a nossa arquitetura. Então, quando a gente vai utilizar aprendizado de máquina, talvez a gente tenha que repensar o problema que a gente tem e ver se a gente precisa fazer uma abordagem mais conservadora também. Em alguns casos, como a gente viu ali, os modelos podem ser melhor do que as regras. E esse melhor ele é muito genérico, porque para pensar, o modelo eu botei para o computador rodar ali, e dentro daquele modelo, de uma maneira matemática, as regras estão expressas ali dentro. Se eu pegasse aquelas quase 50 mil requisições e do outro lado, com os dados públicos, aquele mais de 1 milhão de requisições, e pedisse para um engenheiro, pedisse para um pesquisador analisar e encontrar padrões, talvez eu fosse demorar uma quantidade de tempo muito grande. E tempo também é um recurso valioso. Bom, pessoal, esse é um dos principais pontos que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu estou disponível aqui para poder tirar dúvidas, tanto no chat como daqui a pouco. Meus contatos estão aqui nos slides, tá aqui no slide, tanto por e-mail quanto no LinkedIn. E para quem se interessou mais, quer se debruçar mais sobre o assunto, quer pegar mais dados, mais trade-offs desse tipo de análise, dessa pesquisa, tem uma referência. Esse trabalho foi publicado numa revista chamada Computers and Security, na edição de julho. Está disponível para vocês. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer questão, podem entrar em contato comigo.